vamos estar abrindo aqui a palavra do Senhor. O texto que a gente vai estar lendo hoje está em 1 João, já deixei aqui aberto, está sendo um pouquinho mais rápido. Está em 1 João, capítulo 1. Sua Bíblia aí em 1 João, quem tiver com a Bíblia. 1 João, capítulo 1, pode abaixar um pouco. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, a mensagem que dele ouvimos e que nos anunciamos. Então, não basta só sermos cristãos ouvintes, mas também temos que anunciar e temos que ser viventes. Amém? Glória a Deus. E o versículo 6 diz assim: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é as trevas? Né? Aquilo que está oculto, né? Aquilo que está turvo, escuro, né? Conturbado. Né? Então, como eu posso dizer que estou com Ele se eu caminho nas trevas, se eu faço coisas, pecados, se eu pratico pecados que ninguém mais sabe, mas eu sei que eu pratico, né? E a palavra de Deus mais à frente vai nos mostrar que nós já nascemos pecadores, né? A palavra de Deus chama isso de natureza pecaminosa, né? Você pode ver que a criança, ela pode ser pequenininha, 2 anos, 2 anos e meio, ela já consegue enganar, ela já consegue, por exemplo, ela tá querendo ali colocar o palitinho na tomada, colocar o dedinho, quando a mãe vira, fulano, ela coloca a mãozinha nas costas, né? Então isso é a nossa natureza pecaminosa, né? Até o pastor Bulon, ele fala que esse é o touro bravo, né? Que todo mundo carrega dentro de si. E aí Jesus vem e nos ajuda a domar esse touro bravo, assim, para ficar mais entendível, né? E quando estamos nas trevas, tudo fica obscuro, a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Fica turvo, conturbado, a gente pergunta, meu Deus, mas o que é isso? Que emaranhado é esse? O que é isso? Mas como isso está acontecendo? O que é isso? Mas eu queria entender, né? Mas o Senhor nos chama, né? Ele fala, vem a mim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E João declara aqui que Cristo é a luz, né? E através dele, dessa luz que é Cristo, nós conseguimos entender, não só entender, mas sobressair sobre todos esses problemas que parecem tão gigantes, né, diante da nossa fragilidade. Em 1 João, eu gostaria que você abrisse para mim, amor, você pode ler? Você tem o celular? 1 João. Em 1 João, capítulo 3, versículos 6, 8 e 9. 1 João 3. Capítulo 3. 1 João 3, 8 e 9? Não, 3, 6, pode ler o 6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Profundo, né? Forte. Então, ou seja, não significa que eu sou batizada, que você é batizado, que você não é pecador, que você não pode falhar. Mas o problema, o erro é a prática do pecado. Nós somos pecadores,
mas não porém praticadores de pecado. Conseguiram entender que Cristo, que João, através da vida de Cristo, quer transmitir para nós? Pode ler agora no mesmo capítulo 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. O Filho de Deus veio para isso. Glória a Deus pela vinda de Cristo, por Jesus ter se entregado na cruz com tanto amor, né? Então, é filho de quem? Filho do diabo, né? Aquele que continua, que permanece praticando, né? Que fica na prática do pecado. Fica na prática, né? Então, quão importante é confessarmos os nossos pecados ao Senhor e não mais praticarmos, né? O que acontece nas regiões celestiais quando isso acontece, quando há um pecador arrependido, o quão precioso é para Deus, né? Porque foi para isso que Ele veio, né? Jesus veio para isso, para nos transformar, para nos redimir. Continua o versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já reparou que prática é um hábito? Por exemplo, eu conheci várias pessoas que me disseram: nossa, eu cresci aprendendo a xingar. E assim tá muito difícil, porque de repente eu tô falando um palavrão. Mas aí o que acontece? É a prática, é a constância. Começa a domar esse touro dentro de você, dentro de mim. Temos que começar a domar, certo? E de repente estamos fazendo isso com menos frequência e de repente não mais fazemos. Glória a Deus. E isso não mais nos aprisiona. Esse pecado não nos aprisiona mais. Pelo contrário, nós somos livres para fazer o bem. Contra a palavra de Deus fala que contra essas coisas não há lei. Então, quando você pratica o bem, quando você fala do amor de Jesus, quando você ajuda alguém, não precisa temer, não precisa ter medo, porque contra essas coisas não há lei. Vamos ler agora lá em Salmos 32:5. Salmo 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3, versículo né? 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Só o 3. Então, aqui é um salmo de Davi, certo? Então, enquanto ele não confessou o pecado, ele se cansava, chorando o dia inteiro. E a palavra de Deus é mais profunda ainda, fala que seca lá em Provérbios, que seca os ossos. Adoece. Né? Adoece. E hoje nós temos várias... Guardar mágoas, a falta de perdão, a falta de arrependimento, né? Até mesmo a ciência nos diz isso. Existem várias doenças que são geradas através disso, né? Da falta de perdão. Inclusive eu, aos 10 anos de idade, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Eu tinha 10 anos. E aí comecei a sentir dores nas juntas e fui diagnosticada com artrite reumatoide e também osteoporose, né, na bacia e nas mãos. E assim, sempre que eu ia aos consultórios, minha mãe me levou para vários médicos, vou resumir bem aqui para vocês, mas sempre que eu ia nos consultórios, nos reumatologistas, eu passei por vários médicos, sempre idosos do meu lado, só eu de criança. Sim, claro, tem vários
vários casos no Brasil, né? Mas é raro. E aí teve um desses médicos, que foi o Dr. Célio Menecuti, em Brasília, que disse assim, não é normal uma criança ter osteoporose. Isso está relacionado ao emocional. O que essa criança passou, o que essa criança está vivendo, vamos investigar, né, para a gente poder acompanhar e para o progresso da recuperação dela, para a cura dela ser mais rápido, apesar que, segundo a medicina, não teria cura. Mas, então, investigando, a gente se lembrou que quando eu tinha 7 anos de idade eu tive uma perca. Perdi meu pai aos 7 anos de idade, eu tinha 7 anos, né, quando ele faleceu, um acidente no Trevo de Patos. Ele não viu e atravessou na frente do ônibus e ele morreu na hora, né? Ele faleceu na hora, foi um acidente fatal. E eu me lembro que eu estava dormindo e eu escutei a minha mãe chorando e eu levantei. Eu perguntei para ela o que havia acontecido e ela disse que meu pai tinha acidentado, tinha machucado muito, estava muito mal. Mas assim, não era verdade, porque foi fatal, ele morreu na hora, Deus o levou na hora. Só que ela ficou sem saber o que fazer naquele momento, né, com a criança de 7 anos. Aí o corpo do meu pai ainda não tinha chegado e a vizinha me chamou, a vizinha da casa me chamou. E ela disse assim pra mim, olha, seu papai faleceu, e a sua mãe está sofrendo muito, ela está sofrendo muito. E eu queria que você não chorasse, porque se você chorar, isso vai deixar ela pior. E se seu pai tivesse sobrevivido, ele tinha ficado numa cadeira de rodas, e então foi melhor para ele ter ido. E eu, como muito criança, a gente não sabe, não tem muito gestão, né, administração das emoções nessa idade, a gente mal entende sobre a morte, está começando a entender nessa fase da vida. Eu não chorei, então eu não tive luto, entendeu? Não temos como comprovar que foi exatamente esse fato que relacionou a essa doença aos 10 anos, mas porém até a ciência fala que é causado, né, pelo emocional, e a Bíblia também. A palavra de Deus fala que eu perdi o meu vigor e os meus ossos secaram diante da minha amargura, né? Então eu não tive luto. Então aquela falta de luto me trouxe, me acarretou aquela doença, né? E foi muito grave, mas graças a Deus hoje estou curada, vindo em contrapartida, né, com a medicina, porque segundo a medicina eu ia tomar remédios para sempre, assim como aqueles que têm problema de pressão alta. E eu estou aqui, hoje gerei 2 filhas, não tomo medicação nenhuma, tem muitos anos, fiz tratamento por 13 anos, mas tem muitos anos que fui livre dessa doença. Continuando na palavra, amor, no mesmo salmo, no capítulo, Salmo 32, acabamos de ler o 3, né? Agora lê o 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Glória a Deus. Olha aí o que aconteceu com Davi, o que ele declara aqui. Eu resolvi confessar, eu resolvi colocar diante do Senhor os meus erros e não praticá-los mais. E o Senhor perdoou os meus pecados. Você entende a dimensão disso? Porque isso foi antes da vinda de Cristo. Mas o perdão, o arrependimento sempre teve eficácia, mesmo antes da vinda de Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
continuar aqui falando, irmãos, sobre... Vamos falar um pouco agora, dando continuidade, falando sobre a vida de Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, né? Paulo, ele era um judeu, um bom jovem judeu, não é verdade? E eu escrevi um pouco aqui, Paulo compreendia a sua natureza pecaminosa e humana. Ele sendo um jovem judeu, ele sendo um jovem judeu que pensava que estava certo. Então, ou seja, ele perseguia aqueles cristãos convicto que ele estava certo. Ou alguém de vocês acha que é só porque ele era mau? Não. Nós temos as nossas convicções. Nós carregamos os nossos próprios eu, não é verdade? Eu já vi muitas pessoas falarem isso, e acredito que até eu falei, a gente fala, eu fui criada assim, eu vou criar meus filhos dessa maneira. A gente se fecha pro aprendizado, pro Espírito Santo. Nós nos enchemos de nós mesmos. Quantas vezes a gente, quando estamos lá envolvidos no pecado, nós dizemos frases como a seguinte, né? Esse é só um exemplo. Gente, mas eu só fumo, eu fumo meu cigarrinho aqui em casa, eu não estou fazendo mal para ninguém. Tanto, às vezes, né, nós falamos tanto de crente maldoso, fofoqueiro, né? Nós não temos um jeito de falar assim. Mas meu irmão, minha irmã, falando para mim mesma, gente, o Senhor quer nos dar qualidade de vida. Ele não quer que eu pratique um vício, porque aquilo me faz mal, aquilo me traz uma dependência, aquilo, o Senhor quer tirar isso de mim para me fazer livre, para me ser liberto, para me viver o melhor dele nessa terra. Verdade. Não é porque o outro faz mais ou menos, não é porque mas o que o outro vai pensar de mim? Não, é porque Cristo me ama e Ele quer me libertar, Ele quer me trazer paz, Ele quer me trazer qualidade de vida. Amém. Foi quando Cristo, então, abriu a mente de Paulo, certo? No dia que Deus deu essa rasteira, né, no apóstolo Paulo, que chamou ele, deixou ele cego, né? Não dá tempo da gente falar toda a história. Mas então Cristo abriu a mente e ele viu que estava sendo enganado com seu próprio eu. Com seu próprio eu, não é verdade? Quantas vezes nós somos enganados com nós mesmos, com o nosso próprio eu, né? Mas eu valorizo a minha família, eu tô bebendo aqui, ó, eu gosto da minha cachaçinha, eu gosto de beber aqui, mas eu valorizo, gente, para de beber, porque isso vai te fazer bem, não é por nada. Então assim, nós nos enchemos de nós mesmos. Eu sou bom, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Gente, Deus é bom. O próprio Cristo fala, bom é Deus, né? Se fazemos algo de bom, é porque a sua misericórdia, o amor de Deus sobressaiu sobre as nossas vidas. Mas, né, nós já nascemos pecadores. É incrível que um amigo nosso ontem falando, né, que toda vez que ele se reúne com outros amigos para beber, churrasquear e beber, ficar bêbado, né? Ele falou que geralmente é essas vezes que eles brigam, né? Com a esposa. Aí eu falei para ele, meu amigo, não vou falar o nome aqui para não expor, né? Claro. Mas eu falei, meu amigo, eu até evangelizei ele. Eu falei, meu amigo, toda vez que você briga é quando vocês estão fazendo o quê? Geralmente não é quando vocês estão na cachaça, churrasqueando com outros casais. Ele falou, rapaz, sabe o que é verdade? A gente briga mais quando tá bebendo. Eu falei, então, tá aí o problema, né? Tá aí o problema. Então, meu irmão, muda esse estilo de vida, né?
saia da bebedeira, né? A Bíblia não fala que bebida é pecado, mas o bêbado não herdará o reino de Deus. Então o bêbado, se ficar bêbado é pecado. Porque quando você fica bêbado, você não faz coisas normais. Você sai do seu normal, o seu temperamento ele se altera muito rápido, isso é fato. Gente, eu me considero uma pessoa muito alegre, porque eu não tenho problema em estar em meio de amigos que ainda bebem, estou junto, mas eu me divirto tanto, e sem bebida, sem esse tipo de vício, né? E não só esse, existem vários outros tipos de vício, né? Tudo aquilo que não tem moderação, tudo aquilo que você vai demais, assiste demais, se você tem um seriado que você não consegue, não tem tudo isso, tudo que não tem equilíbrio, isso nos tira da presença de Deus, né? Tudo isso nos tira da presença. E sem Cristo a gente não tem equilíbrio. Sem Cristo não tem. A gente não sem tem, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, né? Então, que nós possamos clamar nessa noite para que o Senhor coloque aquilo que foi passado, que Paulo passou a Timóteo, né? Espírito de amor, força e moderação. Que nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Que onde nós passamos, a gente possa trazer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Aleluia. O povo de Deus é um povo alegre, um povo feliz, sem religiosidade, sem regras, né? Porque contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. É a multiforme graça. Existem várias formas de alcançarmos o coração das pessoas. O apóstolo Paulo fala isso, né? Sobre a multiforme graça. Eu estava vendo aquelas perguntas e respostas do André Valadão, né? Ele falando sobre isso. Uma pessoa perguntou para ele: o que vocês acham dos coach? O que você acha do coach na igreja? Ele fala, o apóstolo Paulo fala da multiforme graça, que existem várias formas de levar o evangelho. E se o coach ajuda a levar o evangelho, glória a Deus. Aleluia. Hoje em dia, irmãos, a gente se ouve falar muito sobre gestão das emoções. Hoje em dia, antigamente as empresas procuravam os QIs, né, a inteligência. Hoje não. Hoje você pode ser até uma pessoa que não tem um nível de inteligência altíssimo, mas se você tiver um equilíbrio emocional, você é bem-vindo nessas grandes empresas, né? Verdade. Então, assim, se você souber lidar em suas situações de pressão, de conflito, e você conseguir sobressair, né? Lidar sobre essas situações, você é uma pessoa que vai se dar bem no mercado de trabalho. E da onde veio isso, meu irmão? Da palavra de Deus. Da Bíblia. Da onde os coaches, da onde os gestores, os motivadores, os coaches tiraram isso da palavra de Deus. A nossa palavra é tremenda, esse nosso manual de instrução é tremendo. Às vezes eles não falam em Cristo, não falam em Deus, mas todos os princípios que ele ensina é da palavra de Deus. Sim, e a maioria são cristãos. A maioria, né? Nem todos. Nem todos. Nós temos aí Augusto Cury, né? Que é um dos maiores líderes, né, na área de gestão emocional, que nos ensina tanto. Até uma das maiores ferramentas de gestão emocional é você se doar sem esperar algo de volta. O que Jesus nos ensina? Você acha que Jesus esperou algo de nós? Não. A única coisa que Ele pede a nós é que se achegue a Ele, que se entregue a Ele. Amém. Né? Porque o se entregar, o crer bíblico é o crer de se entregar, né? Por isso que todo aquele que nele crê terá vida, né? E vida com abundância. Glória a Deus. Nós temos que crer, né? Então Ele não quer nada em troco. É um amor incondicional, né? Assim, um amor que levemente se aproxima do amor de Deus por nós. É o amor de pai para o filho, de mãe para o filho. Porque quando nós... Tem um pastor também que ele fala que filho, ele não é lavoura, que ele é jardim. Porque
A lavoura você planta e depois você quer colher, né? E o jardim não, você planta, você rega, você tosa, você tira os matinhos, aquele que tá sequinho, você faz o quê? Contempla. O Senhor quer contemplar você, meu irmão, você, minha irmã que tá te olhando, assistindo. Falar, eis aqui meu filho, a quem me comprazo, né? A quem eu me alegro. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos alcançar, meu Deus, que toda vez, Senhor Jesus, que o Senhor nos podar, que o Senhor nos disciplinar, Pai, que nós venhamos entender que aquilo que é para nós florescermos, né, que é para a gente poder ir além, né, que nós estamos sendo aperfeiçoados, lapidados, né, estamos sendo moldados na mão do oleiro, né. Glória a Deus por isso. É muito bom ser educado pelo Pai, pelos nossos pais, não é verdade? Tem um ditado antigo que fala, menino, eu tô te batendo pra polícia não te bater. Não é bom dizer isso para as crianças não, porque as crianças ficam com medo da polícia. Mas assim, é muito bom, porque os pais educam amorosamente. Imagina nosso Pai Celestial, tanto que Ele é longânimo, tanto que Ele tem paciência conosco. Verdade. Então, assim, antes, o apóstolo Paulo não percebia que ele era errado. Sem querer, ele descreve cada um de nós. Não é verdade? Eu acho que nem ele sabia, né? Mas nós somos parecidos, né? Nossas ações e nossas noções nem sempre são justas diante aos olhos de Deus. Mas entendemos hoje o poder do arrependimento e não mais prática. O poder da entrega, que é o crer. O que Cristo fala? O que Deus fala? Aquele que nele crê, que é se entregar, dependência. Então, vamos abrir aqui em 1 João, capítulo 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. 1 e 2. Vamos lá. Você lê melhor do que eu. Tá aqui. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. Somos de fato. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não perca a paternidade. Nós não somos chamados mais de servos, mas sim de filhos. Aleluia. Filhos. Então, irmãos, se agarre a esse amor precioso. Não fique preso no lamaçal, aquilo que está te prendendo, aquilo que está te deixando tudo turvo, conturbado, escuro. As coisas de Deus, ela é muito clara. Se tem confusão, não é do Senhor. Se você pede a Deus, Senhor, me dá uma clareza, Ele vai te dar uma clareza, Ele vai te dar um caminho, um discernimento, que é a palavra dele, né? É muito claro, porque aonde há luz, as trevas não ficam. Amém? Verdade. Lê também 1 João 2,28. Tem quantos minutos agora? 20. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisamos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. Muito forte, né? Assim não precisaremos ficar com vergonha, igual ficou Adão, né? E Eva lá no Jardim do Éden, querendo se esconder, né? Vamos falar, eis-me aqui, Senhor, né?
sim, Pai, com a minha natureza pecaminosa, mas lutando, Senhor Jesus, domando esse touro bravo, né? Lutando, não mais praticando, porque tudo que é praticado vira um hábito. E o pecado, ele pode estar sendo um hábito e levando nós para um lamaçal, na qual nós pensamos nós que nós não conseguimos sair. Mas Cristo Jesus nos tira desse pecado e Ele nos chama. E Ele fala, vem como estás, vinde a mim como estás. Né? Então, o que nós precisamos é somente entregar, é somente crer. E daí por diante, o Senhor vai nos ajudar nessa nova caminhada, nessa nova trajetória de vida, né? Na qual nós seremos aperfeiçoados até a vinda dele, na qual nós seremos transformados de glória em glória, lapidados, né? Então aqui Jesus nos fala, né, para que a gente não tenha vergonha, para que a gente não... Então, o que João quer dizer quando ele fala assim sobre as trevas? É interessante o 29 aqui também. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Amém. Quando, a partir de um momento que eu estava assim na caminhada com Cristo, em certos momentos, assim, o inimigo, ele quer nos confundir, né? Então, assim, em certo momento, eu vi algumas coisas turvas. Não conseguia, assim, entender, às vezes, o que estava acontecendo. Sempre que acontece isso, a gente tem que ajoelhar, ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, me direciona, papai, me direciona, Espírito Santo, me ensina. E alguns momentos da minha vida, né, nessa caminhada, que eu tive meu primeiro contato com o Evangelho, eu tinha 17 anos, hoje eu já estou com 36. Então, assim, nessa caminhada foi um amadurecimento, eu não tive uma conversão, assim, tem pessoas que levantam a mão e já, né, eu tive uma conversão um pouco mais lenta. E até depois que eu já estava, assim, achando que eu era uma cristã madura, aí, assim, teve coisas que eu não entendia, eu pensava assim, que eu tinha que me calar diante de algumas coisas, eu não entendia o que era submissão, até mesmo assim, em relacionamento de esposa e marido, né, marido e mulher. Então, assim, eu não entendia que era estar na mesma missão. Muitas vezes eu achava que... Eu vou explicar para vocês qual era o meu sentimento. Que eu não podia... Por exemplo, se eu falasse algo pro meu esposo e ele falasse não, aquilo acabou, sabe? Que eu não podia tomar iniciativas. E aí o Senhor foi me mostrando, né, que a gente tem que ter um comum acordo, mas isso tudo foi depois da caminhada cristã, né? E às vezes quando eu ficava nervosa, saía de mim, eu falava, meu Deus, eu não sou crente, eu não sou digna, meu Deus, de falar do teu amor, porque eu fiquei nervosa, eu gritei, eu falei como não deveria, né? E é aquela acusação, né? Que é de Satanás. Eu achava que eu não sou digna. E aí o Senhor foi trabalhando isso na minha vida, me mostrando, filha, todos os dias você precisa se arrepender. Todos os dias você precisa se tornar uma pessoa melhor. Todos os dias, né? Mas é assim que o inimigo age. Ele pode agir, né? Nas nossas vidas. Você quer falar alguma coisa, amor, para finalizar? Então, na gestão de emoções, fala que todos aqueles que gritam são frágeis.
E a palavra de Deus fala assim, isso na ciência, né? Quando você grita, é porque você tá naquele momento seu de fragilidade. Isso é a ciência que fala, né, na gestão das emoções. Perde o controle. Você perde o controle, você não tem mais o equilíbrio, né? Então, aquela pessoa que anda gritando, grita ali, grita estressada, lá, você pensa, nossa, essa pessoa é forte. É fraca, a ciência diz, né? E também a palavra de Deus. Então, a palavra nos ensina a ouvir, a escutar, para depois falar. Isso está lá em Romanos 12, depois você pode ler, né? Não vos amoldais, né? E tem, o apóstolo Paulo explica, né, que a gente é aquilo que você vê, aquilo que você lê e aquilo que você assiste, entendeu? Se eu ficar assistindo algo demais, né? E aquilo não me edifica em nada. Por exemplo, vou assistir uma série de vampiro, vou assistir. O que aquilo vai me edificar, né? E eu viro aquilo vira um hábito, né? Uma prática. Eu assisti aquilo. E dali a pouco eu tô me vestindo. Querendo ou não, a gente começa a pegar as características. E isso já está lá em Romanos 12. E a ciência também fala que nós nos parecemos muito com as 5 pessoas que nós mais convivemos. E lá em Romanos 12 também fala isso. E a ciência também fala isso, descobriu isso, né? Então, eu acabo me parecendo um pouco com meu marido, com meu chefe, e assim ele comigo. Mas o que nós temos que ser? Influenciadores, né? Nós estamos aqui para influenciar. Tem que parecer com Cristo. Com Cristo, isso Jesus mesmo. Cristo. Toda vez que eu estiver diante de uma situação, diante de uma decisão, eu me perguntar, será que Cristo falaria assim? Será que Cristo, Jesus, faria dessa maneira? Aí eu vou tomar a decisão certa. Eu vou falar, não. Jesus faria sim e falaria sim. Jesus não revidaria. Jesus não pagaria com a mesma moeda. Aquele filme, Os Seus Caminhos, o que faria, né? Aí, pesquisando sobre gestão da emoção, a gestão da emoção é a capacidade de entendermos e avaliarmos nossos sentimentos, para que consigamos agir com maior sabedoria e maturidade. Isso é a gestão da emoção. Então, o que é a pergunta? Quem controla a sua mente? Quem controla a sua mente? Uma pergunta para mim, uma pergunta que eu fiz para mim hoje durante o dia. Quem controla a sua mente? Você consegue controlar aquilo que você vai assistir? Aquilo que você vai ver? É claro que ver no primeiro momento você vai ver, mas você vai permanecer vendo? Lembra da prática lá de João? Você vai permanecer olhando? Como diz o ditado, os olhos não têm cerca, mas você vai permanecer olhando? Mesmo sabendo que é errado, eu vou permanecer fazendo? Quem controla a sua mente? Nascemos como uma essência e o Senhor pode nos aperfeiçoar. Glória a Deus, Ele pode colocar a essência dele em nós. Um exemplo disso é João. A palavra de Deus fala que João era o filho do trovão, certo? Né? A palavra de Deus fala lá em Marcos 3,17 que ele era filho do trovão. O que quer dizer com isso? Ele era estressado, né? Provavelmente ele era explosivo. E como nós, os cristãos, conhecemos João? Discípulo João. Conhecemos como o discípulo do amor. Ele mesmo se declara: eu sou amado. Então, como Deus pegou alguém que era o filho do trovão e transformou ele no discípulo do amor? Ignorante, né? Ignorante em todos os sentidos, né? Também de conhecimento, né? Alguns leitura. Teólogos falam, né? Então, assim, Pedro ele era religioso, impulsivo, ele era questionador, né? Quantos de nós estamos nos identificando, né? Com Pedro, com João, um pouquinho de Pedro, um pouquinho de João. Mas Deus, Ele quer pegar esses mesmos,
O Senhor, Ele veio para os doentes. Jesus, Ele veio para os doentes, para nós, né? Que nos identificamos. E em Cristo Jesus, nós vamos conseguir domar essa natureza pecaminosa. Amém. O Senhor vai nos aperfeiçoando. E quando chegar aquele dia, nós não nos envergonharemos, nós não nos precisamos esconder, porque vamos estar na luz e não nas trevas. Porque tudo aquilo que está no oculto, meu irmão, um dia vai ser revelado. Verdade. Não adianta nós pensarmos que a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira e ela fala que um dia será. A não ser que você se arrependa. Porque Davi fala no salmo dele, eu acho que é Salmo 18, ele fala, o Senhor está me vendo íntegro diante dele. Ou seja, porque aquilo que eu confessei, que eu coloquei diante do Senhor, Ele não vai mais lembrar, né? Ele vai me perdoar e vai como se tivesse zerado a minha vida dali por diante. Sem contar, meu irmão, que Deus é um Deus de restituição. Ele restitui todo o tempo perdido, tudo aquilo. Quantas vezes nós, assim, conversando numa roda de crente, a gente fala, gente, como que eu vivia? Eu vegetava, aquilo não era vida. Mas, gente, esquece isso aí. Agora, é da agora pra frente, quanto Deus tem feito maravilhas na sua vida. Gente, eu tenho um amor pelo meu pai terreno, um amor tão grande que o Senhor gerou no meu coração, assim, pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. E algumas pessoas me questionam assim, mas falam, mas seu pai te deixou sem herança, não pensou em você. Papai sabia lá que ele ia morrer, né? Porque tem toda uma história, em outra oportunidade eu conto para vocês. Mas ele me deixou um legado tão precioso que foi as lembranças. Gente, eu fecho os olhos, eu não tenho uma lembrança ruim do meu pai. Mas se tivesse também, o Senhor Jesus me ajudaria a perdoar e amá-lo da mesma maneira que eu o amo. Mas eu não tenho. Então, assim, eu não tenho um pingo de dificuldade em paternidade. Eu tive um pai maravilhoso e tenho um esposo hoje maravilhoso que me lembra muito ele também. Muito mesmo. E que nós possamos, né, naquele dia, entender que Deus vai lembrar de nós assim, quando nós nos arrependemos. Que Ele vai fechar os olhos e vai lembrar daqueles momentos bons que nós tivemos com Ele. Amém? Glória a Deus. Espero que eu tenha falado, que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. Me perdoe, eu não tenho muita prática na ministração. Nós vamos agora para um momento de oração. Você que queira fazer um pedido de oração, pode estar digitando aí, o Marcos pode estar me falando, e a gente vai estar orando aqui juntos. Ora pela transformação. Né? E crer na sua transformação, e que nós possamos ser assim como João, entender, ter esse entendimento que aquilo que foi me passado, eu levarei adiante. Amém? Glória a Deus. Que nós somos transformados para transformar. Podemos orar? Ora pelo pessoal. Amém. Então vamos orar, irmãos, pedindo a Deus para que nesses dias de pandemia a gente não possa olhar para o lado, mas a gente possa entender que nós somos cidadãos do céu. E que mesmo em dias difíceis, Ele continua sendo Deus, né? E eu sei que não está sendo fácil para muitas famílias. Nós também perdemos uma tia e até hoje está sendo muito difícil. E cremos que ela está no céu, a tia, o tio, porque nós perdemos os dois. Ela foi de consequência do Covid e o tio já estava fazendo um tratamento de câncer e Deus o levou
3 dias depois, no aniversário dela, né? Então nós cremos que os dois estão juntos na presença do Senhor, né? E que o Senhor possa consolar cada um que perdeu um ente querido, e que a gente possa entender que nós somos cidadãos do céu e que o dia de cada um vai chegar, mas que nós possamos estar preparados, né, para esse dia. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade preciosa de meditar na Tua Palavra, Pai. De conhecer mais profundamente, Senhor, sobre o Seu amor. O quanto o Senhor nos ama, Pai. E o quanto o Senhor quer que a gente, naquele dia, a gente ceiar contigo, Pai. Quanto o Senhor deseja, Pai, a nossa presença, Pai. Amém. Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor ter se entregado na cruz, Pai. Amém. Pai, obrigado por ter entregado o Teu Filho, Pai, por esse Aleluia. sacrifício, Senhor Jesus, que a gente pode hoje, Senhor Deus, ter vida e vida com abundância. Hoje nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu na cruz por nós. Aleluia. Então, por isso, meu Deus, nós somos mais, porque alguém que foi Jesus, o nosso Redentor, nosso Salvador, se entregou na cruz por nós. Deus, nós possamos nos apossar de todas as bênçãos, Pai, dessa Aleluia. nova aliança. Glória a Deus. Senhor Deus, eu peço, Senhor, que cada pessoa que assistiu, que vai assistir, seja transformada pela Sua maravilhosa palavra. Amém, Senhor. Pela Sua maravilhosa luz. Amém, Senhor. Senhor Jesus, transforme e toque todos os corações, meu Deus. Amém, Pai. Paizinho, Em nome de Jesus. que elas possam entender e compreender que viver para Ti, Pai, Aleluia. é prazeroso, é maravilhoso, meu Deus, que não é Verdade, Pai. renúncia. Verdade, Senhor Senhor. Jesus, é libertação. Aleluia. Verdade, Muitas Pai. vezes alguns pensam que ser cristão, que ser crente. Gente, eu não estou falando ser crente. É se entregar para Jesus. Aleluia. Glória a Crer Deus. até Satanás crer e estremece de medo. Mas Amém, nós Senhor. precisamos nos entregar e entender que é só Ele que pode nos trazer paz. Aleluia, Porque Senhor. o nosso espírito vem dele. Amém, Pai. Então é só nele que nós encontramos a paz que excede todo o entendimento humano. Verdade, Senhor. Senhor Jesus, transforme, Pai. Toque a cada um, meu Deus. Senhor, convença do pecado. Senhor, convença, Senhor Jesus, daquilo que precisa ser ajustado, Paizinho. Amém, Senhor Senhor. Jesus, que nós não possamos nos encher do nosso eu, mas nos encher do Seu Santo Espírito, Pai. Amém, Senhor. Ao ponto de transbordar, para que possamos, Senhor Deus, passar adiante Amém, Pai. a boa nova, a boa notícia. Aleluia, Senhor. Jesus está voltando. Glória a Deus. Maranata, Verdade, ora verdade. vem, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Estamos Deus. te esperando. A palavra de Deus fala para não nos entristecermos quando começar as pragas, mas que a gente entenda que está próxima a vinda. Verdade, Senhor. Então, irmãos, se alegram na presença do Senhor. Amém, Ele Senhor. quer te trazer paz, Ele quer te trazer alegria, Ele quer levar o teu reino Amém. para as suas vidas, para as nossas vidas. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, Amém, por Senhor. podermos, Senhor Deus, te chamar de Pai, Amém. por podermos, Senhor Jesus, te abraçar, deitar no teu ombro, assim como foi o amado, que foi João. Amém, Senhor Senhor. Jesus, nos leva à intimidade contigo, Pai. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, te bendizemos. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Amém.